Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre Yuki Tsunoda, porque foi a vez do Christian Horner criticar o desempenho do piloto japonês, que assim, né, esse GP da Áustria, eu acreditei que poderia ser um bom fim de semana para o Tsunoda, visto o desempenho dele nos treinos livres, né? Tipo, o primeiro treino livre foi ruim, mas o segundo e o terceiro ele estava até mais próximo do Verstappen do que de costume. Chegou lá na classificação, ele até tinha feito uma tentativa, a primeira ok, mas a segunda melhorou quase nada e acabou apenas com o 18º tempo, né? E 18º tempo significava o quê? Que o Yuki Tsunoda teria que escalar o pelotão lá de trás. E aí eu pensei, tá, ele mostrou ritmo nos treinos livres, quem sabe na corrida ele não consegue se recuperar. Eu ouso dizer, foi a pior corrida do Tsunoda na Fórmula 1, porque eu acho assim, eu me lembro daquelas apresentações ruins que certos pilotos já tiveram na Red Bull, por exemplo, o Pierre Gasly nesse mesmo GP da Áustria em 2019, né? Ele chegou a passar o Verstappen na primeira volta após a largada ruim do holandês, só que ele terminou uma volta atrás em ritmo puro, não estava conseguindo passar o carro da Alfa Romeo. A gente falava, o Gasly foi muito mal na Red Bull, mas parem para pensar que o Gasly passou a corrida inteira nos pontos e ainda saiu com pontos, né? O Tsunoda foi o último lugar na corrida e a mais de 30 segundos do penúltimo, o Franco Colapinto, que foi punido depois de jogar o Piastri para fora. Tipo assim, foi uma corrida do Tsunoda que, assim, ela foi assustadora pela falta de ritmo. E aí quando a gente vê essa falta de ritmo, né, e olhando para os comentários, né, tipo assim, que o Helmut Marko falou que é inadmissível um piloto andar tão mal assim, né, e aí chega o Christian Horner e fala, o carro é difícil de guiar, mas não tanto assim. É um negócio assim que pega muito mal, porque assim, aonde o Tsunoda vai se esse período na Red Bull não der certo? Vocês conseguem me responder isso? Que a verdade seja dita, ele conseguiu a vaga dele na Fórmula 1 porque a Honda ajudou a financiar a entrada dele. Na época a Red Bull tinha motores Honda, mas a partir do ano que vem é motor Ford. Então assim, não tem nenhum incentivo financeiro para manter o Yuki Tsunoda dentro da equipe. E a verdade é que assim, em termos de desempenho, não sustenta, né? O cara não te traz ganhos comerciais tão grandes e não tá te trazendo ganho dentro de pista, né? E eu acho assim, a Red Bull, ela meio que terceirizou a culpa para o piloto nesses últimos anos em relação a um carro extremamente difícil de guiar que é feito para o estilo de pilotagem de um piloto só. E mas tem a gente que fica tentando negar esse tipo de coisa, né? De que o carro não é desenhado para o Verstappen, que isso é um mito. Não faz lógica. Essa é a única explicação plausível para um piloto, por exemplo, como o Tsunoda, tá pontuando e andando bem na Racing Bulls, teoricamente vai para o carro mais rápido e andar lá atrás. É o carro. Assim, o carro atrapalha. Mas aí a resposta é, não fique achando que é só trocar o piloto que a solução vai ser mágica. Nesse carro da Red Bull, se não tiver alguém que saiba minimamente entender o estilo de pilotagem do Verstappen, replicá-lo a uma eficiência aceitável, não vai ter gente que faça mágica ali. O piloto vai sofrer, vai queimar a reputação dele. O Tsunoda saiu de um piloto que as pessoas estavam respeitando, um cara que evoluiu bastante, para hoje, para muita gente, o piloto, o pior piloto do grid, eu não devia estar na Fórmula 1. Esse é o dano. O Sérgio Pérez, antes de ir para a Red Bull, era o piloto assim, que todo mundo se falava, merecia uma vaga na equipe forte. Olha o que ele faz na Racing Point. Olha todos esses anos na Force India, marcando pódios incríveis, conseguindo resultados fantásticos, levou a Force India para o 4º lugar dos construtores, foi para a Red Bull, até conseguiu seus resultados em certo ponto, né? Mas a verdade é que no último ano, todo mundo falando, nossa Deus, piloto horroroso, tudo isso. Só que assim, a Red Bull, ela vai terceirizando a culpa para os pilotos. O carro é difícil de guiar, mas não é tanto assim. Olha, olhando para o que o cara está sofrendo e olhando pelo fato que o Lawson, que classificou em último nas últimas 2 classificações dele na Red Bull, foi o 6º colocado numa performance maravilhosa na Áustria, aí você fica pensando, né? Por que a Red Bull vai ficar só queimando pilotos, né? O próximo vai ser o Rajah. A gente está elogiando o Rajah o ano todo, no ano de estreia andando bem, mas eu acho que dificilmente ele chega na Red Bull e vai fazer coisas extraordinárias, né? No final, assim, a Red Bull, ela pagou acho que quase 20 milhões de euros para se livrar do Sérgio Pérez, né? Porque ainda tinha 2 anos de contrato, né, com o mexicano. Então, assim, eles quiseram ali trocar de pilotos, acharam que ia ser uma melhora mágica também. E olha, o tiro saiu muito pela culatra, porque no final, assim, acho que o segundo piloto da Red Bull até agora marcou quantos pontos? 6? 10? Sei lá, né? Não foi quase nada, né? Tipo, tem a sprint no GP dos Estados Unidos lá em Miami, o 10º lugar na Emília-Romanha, o 8º lá, 8º ou 7º, né? Eu acho que foi o 8º lugar
no Grande Prêmio do Bahrein. É isso. É só isso que eu consigo me lembrar do Tsunoda pontuando com a Red Bull. O Lawson não pontuou. Então, a situação da Red Bull é bem complicada, mas é fruto de uma decisão que eles tomaram, né? De um carro que é feito só para um piloto guiar e dane-se o resto. Já teve até um livro do Mark Webber, né, da biografia dele, que falava que se a Red Bull pudesse, eles colocavam só um carro no grid. O Horner falou isso para o Sérgio Pérez, ao que tudo indica, né? O Pérez chegou a comentar isso, né? Mas eles são obrigados a colocar 2 carros no grid, né? O Pérez até reclamou, né, que assim, ele, quando recebeu a equipe de engenheiros dele, eles colocaram as pessoas mais inexperientes do lado da equipe do Pérez, né? Não é de se chocar que as estratégias lá do Hugh Byrd são uma porcaria, entende? A displicência da Red Bull segundo o piloto também é um negócio que eu acho até desrespeitoso, né? Tipo, eu entendo ter uma prioridade para o Max Verstappen, ele é o gênio, ele é o tetracampeão mundial, é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente. Isso aí não acho que entre tanto em debates, mas assim, o negócio assim, tem outro piloto do outro lado e ele pode ser útil, né? Mas os caras ignoram completamente o que tá do outro lado da garagem e no final queima o cara ainda, né? Tipo, o cara, tipo assim, tem que produzir nesse tipo de condição e olha o que sobra, né? Mas fato é que agora é ver o que acontece para a carreira do Tsunoda, porque eu acho que fora da Red Bull fica difícil acreditar ali que vai ter vida longa em outra equipe. Primeiro porque não é o mais veterano, não é o piloto mais talentoso, especialmente falando. É um bom piloto? É um bom piloto, mas é aquele negócio. Bons pilotos você também acha na Fórmula 2, tem vários disponíveis no mercado, que talvez tenham um teto de produção maior e sejam mais jovens, mais promissores. Para mim o Drogovic é mais piloto que o Tsunoda, o Theo Pourchaire, talvez o Frederic Vest também. Ele me impressionou mais na Fórmula 2 que o Tsunoda. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas a verdade é que assim, né, a ida dele para a Red Bull não fez muita diferença em relação ao Lawson. Ele até começou um pouco melhor, mas assim, um pouco melhor, porque essa corrida na Áustria foi um negócio bizarro. Ele levou volta do Bortoleto, gente. Eu acho que assim, pior do que terminar só em último, ele levou volta de uma Sauber, pilotando na Red Bull. Então, é um negócio bem duro de absorver. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.